E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa 10ª aula de História do Brasil e na aula de hoje a gente inicia falando do segundo reinado, o reinado do titio Dom Pedro II. Beleza? Então você já sabe o ritual, pega o teu caderninho, o teu álcool em gel, a tua máscara e bora pra aula. Meus queridos, o segundo reinado é aquele período que vai ali de 1840 até 1889, quando nós temos a proclamação da República, certo? E para a gente estudar o segundo reinado, a gente vai fazer uma pequena divisão. Nessa aula a gente vai tratar um pouquinho da situação interna do Brasil e vai entender como que Dom Pedro lidou com todos os conflitos que estavam acontecendo pós-regência aqui dentro do Brasil, beleza? E na segunda aula a gente fala especificamente da questão externa do Brasil, abordando a Guerra do Paraguai e tudo mais. Beleza? Então olha só, moçada, como vocês bem sabem, temos o golpe da maioridade lá em 1840, então Dom Pedro II, com 14 anos, assume como rei do Brasil. É isso mesmo, um pirralho vai governar o Brasil. Moçada, o que a gente tem que entender do governo do Dom Pedro II, desse período do segundo reinado? Vai ser completamente diferente do governo do pai dele, certo? Vai ser completamente diferente do primeiro reinado, vai ser um período de maior estabilidade política, diferente do período do primeiro reinado, que foi um período marcado pela instabilidade, certo? Então lembre, primeiro reinado, instabilidade política, econômica e social. Segundo reinado, estabilidade política, econômica e, em certa medida, social também. Beleza? Olha só, moçada, o Dom Pedro II, ele já nasce herdeiro do trono. Então, desde pirralho, ele foi preparado para assumir o trono. Desde criancinha, ele foi preparado para ser rei. A gente entende o Dom Pedro II como uma pessoa muito culta, educada e ponderada. Postura diferente da do pai dele, do Pedro I, que era meio porra louca. Beleza? Então, olha só, moçada, essas atitudes, essa maneira de ser do Dom Pedro II vai ajudar muito na aceitação popular. Tá aí mais uma diferença do primeiro reinado. O primeiro reinado, Dom Pedro I não conseguiu ser aceito pela população. Já o Pedro II, ele vai ter uma aceitação relativamente boa com o povo brasileiro. Beleza? Então vamos nessa. Você deve estar me perguntando, mas como é que ele faz para ter estabilidade política, já que a gente vem de um período regencial que estava tudo muito louco? Olha só, moçada, nesse contexto, o Brasil vai ser administrado por meio de um parlamentarismo, certo? Mas, professor, o que é um parlamentarismo? Olha só, galera, numa monarquia parlamentarista, normalmente se é eleito um parlamento, certo? Onde ficam os parlamentares, tudo bem? E esse parlamento vai eleger um primeiro-ministro. Lembrem que o primeiro-ministro, ele é o chefe de Estado no governo parlamentarista. Ele é quem manda, ele é quem de fato governa. Na monarquia parlamentarista, a rainha ou o rei, ela é puramente uma figura simbólica. Tudo bem? O que vocês têm que lembrar é que num parlamentarismo tradicional, é o parlamento que escolhe o primeiro-ministro, que elege o primeiro-ministro. Só que olha só, o Dom Pedro II implantou o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Por quê? Ele nomeava o primeiro-ministro. Ao invés do primeiro-ministro ser eleito pelo parlamento, era o próprio Dom Pedro II que nomeava esse primeiro-ministro. Beleza? É bem tranquilo, não tem muito segredo. Então você tem que lembrar que na política do Brasil, ela foi pautada nesse parlamentarismo às avessas, no qual o primeiro-ministro, que deveria ser o chefe de Estado, que deveria de fato governar o país, ele era na verdade nomeado pelo rei. Então, no governo de Dom Pedro, o rei não era só uma figura decorativa. O Dom Pedro II estava aqui utilizando do poder moderador também. Tudo bem? Moçada, nas tuas provas é bem provável que você leia algo relacionado a presidente do Conselho de Ministros. Esse foi o cargo que Dom Pedro criou justamente para colocar os ministros indicados. Então, quando você lê essa frase, lembre que isso significa primeiro-ministro. Beleza? Galera, Dom Pedro II, ele nomeava os ministros respeitando um revezamento do poder. Então, ora ele colocava um, ora ele colocava outro. Como assim? Por que ele precisou fazer isso? Moçada, nesse contexto, existem dois partidos grandes no Brasil que são completamente antagônicos. Temos o Partido Conservador, que a gente pode entender também como os regressistas, certo? Que eles queriam mais centralização do poder na figura do Estado, ou seja, na figura do poder central, né, do imperador. E temos o Partido Liberal, que a gente pode entender aqui também como progressistas.
E essa galera queria menos centralização na figura do Estado, beleza? Então olha só, volta lá nas nossas últimas aulas. Lembra por que acontece toda aquela instabilidade no período regencial? Porque tinha um monte de gente, um monte de ideias querendo participar do poder. Tinha os liberais, tinha os conservadores, tinha os superconservadores, certo? Então Dom Pedro vai fazer o seguinte, ele vai fazer um revezamento. Ora ele vai colocar como primeiro-ministro alguém do Partido Conservador, ora ele vai colocar alguém do Partido Liberal. E ele vai passar para essas lideranças uma falsa sensação de poder, tudo bem? Mas na verdade quem controla de fato a política é o Dom Pedro. Olha só essa charge, ele está ali no meio, numa figura central, mediando esses dois partidos antagônicos. Isso faz também com que Dom Pedro nunca perca o domínio dos dois principais grupos políticos do país. Isso é muito importante, moçada. Então, basicamente, o Partido Conservador e o Partido Liberal não conseguem propor as suas ideologias, porque quem manda na real é Dom Pedro. Maravilha, meus queridos, a gente viu que o período do Segundo Reinado ele é um período de muita estabilidade política. Mas antes de Dom Pedro efetivar esse equilíbrio entre os dois partidos, Dom Pedro precisou enfrentar a radicalização dos liberais pernambucanos na Revolução Praieira. Vamos entender isso. Galera, aconteceu também em Pernambuco. Percebam que Pernambuco é um estado que vai fazer muita revolução, muita revolta, mas olha só. Lá em Pernambuco, naquele contexto do Segundo Reinado, era dominado por duas famílias da elite. E essas duas famílias elas tinham a maior parte de terras desse contexto, certo? Enquanto os pequenos produtores eram prejudicados constantemente com o declínio econômico que Pernambuco passava. Então, moçada, alguns intelectuais e profissionais liberais que estavam insatisfeitos com essa situação política, eles fundaram um partido que era uma espécie de radicalização do liberalismo, era um partido liberal radical, e eles ficaram conhecidos como praieiros. E esses praieiros, eles vão criar um manifesto ao mundo contendo 11 reivindicações. Eu vou destacar aqui 4 principais. Eles queriam o fim do poder moderador, ou seja, o fim da centralidade do poder de Dom Pedro II. Eles queriam, olha só, descentralização política. Eles queriam o voto universal para toda a população brasileira. E eles queriam liberdade de imprensa. É claro que nesse contexto, o movimento foi duramente reprimido em poucas semanas, em poucos meses, por Dom Pedro II, e era uma atitude encarada como necessária pelo imperador para mostrar a força do recém-coroado Dom Pedro II. Tudo bem? Então Dom Pedro ele reprime essa revolta justamente para mostrar quem é que manda no rolê. E meus queridos, agora a gente fala um pouquinho de economia no Segundo Reinado. Então olha só, se vocês lembram, nós vimos que no comecinho do século XIX o Brasil passou por algumas dificuldades econômicas, principalmente na exportação do açúcar, do tabaco, do algodão e também por conta do esgotamento das reservas de ouro e da concorrência com outros países produtores de açúcar, de algodão, por exemplo. E nós temos também, ali em 1810, o Tratado de Comércio e Navegação, que foi assinado entre Portugal e Inglaterra e que basicamente dava prioridade para os produtos ingleses, ou seja, os produtos ingleses tinham menos impostos dentro de Portugal e suas colônias, certo? Isso vai mudar no Segundo Reinado, por conta dessa tarifa Alves Branco. É bem simples, é bem tranquilo de entender a tarifa Alves Branco. Nada mais era do que um incentivo à manufatura interna do Brasil. Então olha só, o Brasil poderia importar produtos, certo? Só que, se o produto importado, ou seja, o produto que vem de fora, se existir no Brasil um produto similar a esse, ou que cumpra a mesma função, quando o país importar esse produto, ele vai vir com 60% de imposto, certo? Já se for um produto inédito no país que não tenha aqui no Brasil, aí o produto vem com 30% de imposto. Essa é uma lógica de, se eu tenho algo similar aqui no Brasil, por que eu vou importar? Compra o que tem aqui no Brasil, certo? Compra o que é produzido no Brasil, beleza? Foi uma maneira, moçada, de diminuir a importação e fomentar o crescimento de um capital interno. E naturalmente nós falamos da economia cafeeira, que desde meados do século XIX o Brasil já produzia café em abundância. E de modo geral, no Segundo Reinado, ou melhor, Dom Pedro II e o Segundo Reinado, eles vão conseguir essa estabilidade econômica por meio desse produto, por meio do café, tudo bem? Só que,
Para o desenvolvimento dessa economia cafeeira, o país precisava de uma terra muito fértil. Então eles vão encontrar, no atual estado de São Paulo, uma terra muito fértil para essa produção de café, certo? Inicialmente, a produção cafeeira ela vai começar ali no Vale do Paraíba, que vai pegar mais ou menos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, e posteriormente, essa produção cafeeira ela vai expandir para o oeste paulista, certo? Para a região que a gente entende hoje como Ribeirão Preto, enfim, interior de São Paulo, que até hoje é forte na produção de café, certo, meus queridos? É bem tranquilo entender isso. Então, olha só, a chegada do café na região oeste paulista, nessa região super fértil e super boa para plantar, coincide com a Lei Eusébio de Queiroz. Era uma lei que basicamente abolia o tráfico de escravizados. Tudo bem? O Brasil já vinha sofrendo pressão da Inglaterra por muito tempo para que se fosse abolida a escravidão. E nesse contexto aqui, prestem atenção, não vai ser abolida a escravidão, mas o tráfico negreiro, o tráfico de escravizados vai ser cessado. Além disso, moçada, para a produção do café, nas fazendas do café, ou seja, para você plantar e produzir o café, teria que contar com uma mão de obra mais especializada. E como havia uma dificuldade por conta dos fazendeiros para se ter o trabalho escravo, principalmente depois da Lei Eusébio de Queiroz, foi buscado uma solução que era a imigração. Então olha só, como eu falei para vocês, a produção do café ela exige uma mão de obra mais especializada. Era diferente da produção de açúcar, tudo bem? Então os cafeicultores vão buscar nos imigrantes europeus, principalmente os italianos e os alemães. Então olha só, moçada, você deve estar se perguntando, mas por que sai um italiano e um alemão lá da Europa para vir aqui para o Brasil? Moçada, está acontecendo nesse contexto na Europa duas guerras grandes de unificação. Temos a Guerra de Unificação Italiana e a Guerra de Unificação Alemã. E são essas duas guerras que vão formar, de fato, o que a gente entende hoje como estados nacionais italianos e alemães. Beleza? Então, é claro que a população pobre que sofria com essas guerras. Por isso, a imigração, a chegada na América era mais vantajosa para essas pessoas, porque o Brasil não estava passando por guerra, o Brasil tinha terra para trabalhar, tinha alimentação e assim por diante. Beleza? Então, galera, você tem que entender a imigração como um pontapé inicial para o início do trabalho assalariado, porque esses imigrantes eles eram pagos para trabalhar, claro, eram pouco pagos, certo? Mas eles ainda eram pagos. Beleza? Além disso, a escravidão já mostrava que não ia se sustentar por muito tempo. Logo, a gente teria o fim, certo? Mas a gente vai falar isso nas próximas aulas, fiquem tranquilos. Moçada, uma coisa muito importante. Para a vinda do imigrante para o Brasil, foi implantado um sistema de parceria. Como assim? O fazendeiro, ele pagava a viagem e a manutenção do imigrante logo que ele chegava aqui no Brasil, como, por exemplo, alimentação, moradia e ferramentas para o trabalho, beleza? Isso quer dizer que o imigrante não vai precisar pagar nada, porque o imigrante também na Itália, na Alemanha e nesses outros países, ele não tinha muito dinheiro para pagar passagem, para pagar moradia e assim por diante. Então quem faz esse pagamento é o fazendeiro. Mas isso significa que quando o imigrante chega no Brasil, ele já chega endividado, ele já tem uma dívida com o país, especificamente com os fazendeiros. Beleza? Esse sistema se chamava Sistema de Parcerias, não esqueçam disso, certo? Moçada, para a gente fechar a nossa aula, lembrem que em 1850, no período do Segundo Reinado, vai ter a primeira lei de terras no país. Basicamente, a lei de terras ela determinava que todas as terras devolutas, ou seja, as terras que ainda não eram exploradas, só poderiam ser vendidas para pessoas particulares por meio de pagamento em dinheiro. Então, isso colocava fim também ao sistema de sesmarias, que era o fornecimento de terras pelo rei a um beneficiário, certo? Então, esse beneficiário muitas vezes não pagava ao rei por aquela terra. Então, a lei de terras põe fim a essa prática. Mas, galera, vamos lá, é uma coisa que a gente tem que pensar. Era uma lei que notoriamente favorecia a elite, porque afinal, quem que ia poder comprar essas terras? O pobre trabalhador que trabalha nas lavouras de café? É claro que não, moçada. Só poderia comprar essas terras quem tivesse muita grana, ou seja, a elite brasileira no Segundo Reinado. Certo, meus queridos? Então vamos para nossa questãozinha clássica para a gente fechar essa aula com chave de ouro. Vamos lá? Universidade Federal da Risada, brincadeira, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Das rebeliões internas ocorridas no Brasil durante o Segundo Reinado, destaca-se o sentido social da Revolução Praieira de 1848. Por quê?
Então, pausa o vídeo, tenta responder essa questão, ela está falando da Revolução Praieira, é bem tranquilo, e daqui a pouco você volta. Meus queridos, vamos responder essa questão e lembre-se, vocês só precisam responder características sociais da Revolução Praieira. Então vamos nessa. Letra A. O governo rebelde aprovou uma constituição que tornava cidadãos brasileiros os portugueses residentes no Brasil? Tem nada a ver, a gente não falou de criação de constituição, então letra A está errada. Letra B. Pelo Manifesto ao Mundo, os revoltosos pregavam o voto livre e universal para os brasileiros? De fato, aconteceu isso, mas vamos ver as outras questões. Letra C. O imperador Pedro II estabeleceu uma política de conciliação, anistiando os líderes revoltosos e integrando-os ao Senado vitalício. Na realidade, Dom Pedro reprimiu a revolta, não teve nada de anistia. Então olha só, letra D. Entre as intenções dos revoltosos estava o desejo de livrar-se dos impostos excessivos sobre a extração do ouro. Moçada, tem nada a ver com ouro, a gente está em outro contexto aqui. Letra E. O movimento visava isentar de servir no exército chefes de família e proprietários rurais? Nada a ver, moçada, isso aqui lembrou um pouquinho a Sabe Nada, mas não tem nada a ver. Então a resposta certa, meus consagrados, é a letra B, certo? Meus queridos, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar alguma coisinha na aula. E é isso, moçada. Fiquem todos bem, um beijo no coração de vocês e tchau! Até o próximo vídeo!